Olá, muito bem-vindas ao canal Mais que Poupar, Empreender e Investir. O meu nome é Inês e neste vídeo vamos falar sobre o verdadeiro custo de teres um carro, os prós e contras de teres um carro e todos os custos inerentes à compra de um carro. Olá, bem-vinda ao vídeo que vai doer, ok? A quem tem carro isto vai ser um pouco duro, mas eu acredito que tu tens força suficiente para aguentar. Então, a primeira questão que te quero falar é porque é que toda a gente quer ter um carro, não é? Todos nós queremos, em menor ou menor escala, ter um carro. Porquê? Porque associamos muito à ideia de ter um carro à ideia de liberdade. Liberdade para eu sair de casa e ir para onde eu quiser, liberdade, as publicidades dos carros também têm muito esta ideia de liberdade e de felicidade e muito também de símbolo de sucesso, não é? Aquela coisa de ter um carro é um símbolo de sucesso, seja ele que carro for, mas normalmente é um carro mais caro, então ainda mais sucesso estás na vida, mas já o facto de termos um carro é tipo um objetivo atingido na vida. E, na verdade, tudo isto nos pode afastar da verdadeira liberdade, que é a liberdade financeira. Porquê? Porque ter um carro é muito caro, ok? E agora vamos ver os custos totais de ter um carro. O primeiro custo, que a maior parte das pessoas não gosta sequer de pensar, é a depreciação. O que é isto? É que o valor do carro perde dinheiro ao longo do tempo. Então, se nós compramos um carro por 20 mil euros, vou aqui dar um exemplo um pouco caro para ser mais fácil fazer as contas, 20 mil euros, nos próximos 5 anos, a probabilidade dele valer menos de 10 mil euros é quase 100%, ou seja, os carros perdem muito do seu valor, principalmente nos primeiros 5 anos. Normalmente perdem mais do que 50% do seu valor. Portanto, um carro de 20 mil euros, passado 5 anos, se tu quisesses vender, vais obter, muito provavelmente, menos do que 10 mil euros por esse carro. Depois há ainda outros custos enormes associados a ter um carro, só que como são tão espaçados ao longo do tempo e são pequeninos por si só, nós acabamos por nunca os considerar no seu todo. O custo da gasolina, o custo da manutenção, inspeções, o custo de estacionamento, enfim, uma série de outros custos que tu deves considerar. Porquê? Porque deves considerar todos para veres o verdadeiro custo total de teres um carro. Eu vou deixar aqui uma calculadora, um link para o artigo do blog onde eu tenho uma calculadora onde considero todos esses custos. E ainda há um custo muito importante que não está na calculadora, que é o custo de não teres investido esse dinheiro. Porque há sempre dois custos a considerarmos nas coisas. O custo que efetivamente temos, o dinheiro que ali largamos, e depois o custo daquilo que não vamos ganhar, ok? E no exemplo que eu estava a dar, se tu gastas 20 mil euros num carro, são 20 mil euros que não tens disponível para investir. E se tu investires num investimento com risco moderado, consegues facilmente um retorno de 8, 10% ao ano. Ora, 20 mil euros, se conseguires um retorno de 8% ao ano sobre esses 20 mil euros, são 1.600 euros. Então, tu ao comprares este carro, não só estás a gastar dinheiro em gasolina, manutenção, etc., também estás a perder a possibilidade de ganhar estes 1.600 euros em retornos de investimentos. Faz sentido? Diz-me nos comentários se isto faz sentido ou é muito complicado. Porque eu posso fazer um vídeo só explicar melhor esta questão do custo de oportunidade. Chama-se isto custo de oportunidade. E aconselho-te muito a fazeres a calculadora, a veres os teus valores, seja o carro que tu tens hoje, porque é muito importante também termos consciência dos reais custos de ter um carro, porque muitos de nós têm que ter um carro, ok? Portanto, às vezes tem mesmo que ser, mas é importante estarmos conscientes dos custos. E vais ver que muito facilmente, mesmo um carro usado, vai-te custar mais do que 300 euros por mês. E portanto a solução para este problema é, principalmente para quem tem mesmo de ter carro, é sermos criativos. Eu acredito que se olhares para esses valores do custo real de teres um carro,
e se tu vires que são 400 euros por mês, tu vais pensar, será que não há mesmo outra hipótese? Será que não posso ir do Uber às vezes? Agora com o teletrabalho, será que mesmo que o Uber seja caro, mas eu só vou trabalhar 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana, será que mesmo assim não pago muito menos do que os 400 euros que me custa efetivamente o meu carro? Gostava que fossem criativos. Será que consigo ter apenas um carro para a família toda? Esta é a solução que eu adotei. Nós temos um carro para todos e é uma solução que não é perfeita, porque às vezes não dá jeito. Eu tenho 2 filhos pequenos, portanto às vezes temos que levar um não sei onde e o outro vai do Uber, mas está tudo ok. Na realidade esses dias são poucos e conseguimos gerir a coisa de forma mais ou menos fácil. E sabemos que por muito que nos custe estar a dar se calhar 15 euros por aquele Uber naquele dia, esses 15 euros não são nada comparados com o custo de ter um segundo carro. Portanto, sejam criativos, pensem em formas alternativas de viajar, pensem também na hipótese de ir de bicicleta, cada vez é mais possível. Eu sei que ainda não é para muita gente, mas se for, por que não? Se calhar até comprar uma bicicleta melhor pode ser uma hipótese. Ter um carro por família, utilizar táxis, utilizar os meios de transporte que estão cada vez mais à nossa disposição, principalmente para quem vive em cidades. E depois, outra grande dica é não comprar a crédito, ok? Vai-nos parecer um valor aceitável, muitas vezes escondem-nos a real taxa de juros que vamos pagar, porque às vezes os próprios estudantes nem sabem bem as contas, infelizmente, e portanto dizem-nos um valor que nem sempre é o certo. Portanto, afastem-se desse crédito automóvel. Se pagarem, o ideal é pagarem em dinheiro, ok? Porque assim gastaram esse dinheiro, não vão ter ainda de pagar juros sobre aquilo. E depois, claro, tentem sempre comprar um carro usado. Se conseguirem comprar um carro usado, é sem dúvida uma muito melhor opção do que comprar um carro novo, embora, claro, um carro usado tenha mesmo custos e pode, se for muito, muito velho, pode até ter custos muito elevados e, portanto, aqui vocês têm que pesar os prós e contras também para a vossa vida e também para o tempo que vocês estão dispostos a gastar com o vosso carro. Mas a verdade é que um carro pode nos comer uma parte muito significativa no meu rendimento e para mim, na minha viagem de liberdade financeira, eu acredito que fez toda a diferença. Não só ter comprado casa relativamente tarde na minha vida, mas também o facto de eu ter vendido o meu carro. Ok? Eu decidi vender o meu carro, que eu tinha comprado usado, portanto já aí tinha sido uma boa decisão, mas efetivamente não precisava muito do meu carro, vendi-o, esse dinheiro serviu-me para fazer o meu primeiro investimento e aí começou toda uma viagem incrível de liberdade financeira, que eu aconselho a toda a gente a começar, e também começou uma viagem de eu deixei de ter custos inesperados que toda a gente tem quando tem um carro, seja um seguro que já não nos lembrávamos. Isto não deveria ser um custo inesperado, porque devíamos programá-lo, mas na altura eu não programava estes gastos. Uma multa que não estávamos à espera, não é? Quem nunca? E, portanto, eu deixei de ter uma série de gastos, comecei a controlar muito melhor os meus gastos mensais, porque já não tinha esses gastos variáveis relacionados com o carro e, de facto, consegui aumentar a minha poupança muito significativamente. Não só no momento em que vendi o carro que tive esse dinheiro imediatamente, não foi muito, mas já me serviu para me dar uma parte da entrada do meu primeiro investimento imobiliário, como também nos meses e anos seguintes em que eu não tive esses gastos extra. Foi mesmo libertador. Para mim foi mais libertador não ter carro do que essa ideia de que a liberdade vem com termos um carro e viajarmos com o carro, porque na realidade eu quando precisava de um carro também alugava, se fosse o caso, ou também se não houvesse hipótese de ir de transportes públicos, eu ia de Uber e era muito bom. Não tinha que estacionar em lado nenhum, portanto há imensas vantagens em não ter carro. A principal é financeira e espero que este vídeo vos tenha ajudado a ver mesmo claramente essas vantagens. Aconselho mesmo mais uma vez a usarem a calculadora. Não se sintam culpados por terem que ter um carro, a maior parte de nós tem que ter um carro. Eu como família também temos um carro, portanto não consigo escapar de todo isso, nem quero, porque de facto dá jeito de ter um para nós, mas se pudermos poupar aqui no carro com todas estas dicas que eu vos dei, e se conseguires mesmo viver sem carro,
pelo menos durante uns anos, pode fazer muita diferença. Obrigada por estares aí. Se gostaste deste vídeo, partilha, ativa o sininho para teres notificações sempre que sai um vídeo novo no canal e obrigada, até à próxima!